Gênesis, capítulo 11. A Torre de Babel. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados." Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro." Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: "Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo." Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu o seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos, e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu o seu filho Éber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu o seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu o seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu o seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu o seu filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos: Abrão, Naor e Arã. São estes os descendentes de Tera, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Tera ainda vivia quando o seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Iscá eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Arã, com a idade de 205 anos. A Teologia de Gênesis, capítulo 11. Gênesis 11. A queda da torre e a semente da redenção. O capítulo 11 de Gênesis revela um momento crucial na história humana, onde a ambição desmedida encontra o juízo divino, mas também onde, nas entrelinhas, se esboça o plano de redenção que Deus preparava. Tudo começa com uma humanidade unida por uma só língua, habitando a planície de Sinear. Ali, movidos por um desejo de grandeza, decidem construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. "Vamos fazer um nome para nós mesmos", dizem, revelando um coração que, mais uma vez, busca a autonomia de Deus. Não é apenas uma construção, é um monumento à autossuficiência humana, uma tentativa de criar um centro de poder que os mantenha unidos contra o mandato divino de espalhar-se pela terra. Deus observa a cena e reconhece o perigo. Se, como um só povo, falando a mesma língua, começaram a fazer isso, nada do que planejarem lhes será impossível. A resposta divina é imediata e transformadora. Ele confunde suas línguas e os dispersa. O lugar ganha o nome de Babel, pois ali o Senhor embaralhou a linguagem de toda a terra. O projeto humano desmorona, mas mesmo no juízo, há graça. A dispersão impede que o pecado se concentre novamente como antes do dilúvio. Enquanto os construtores de Babel se espalham pelo mundo, o texto muda de tom. Uma genealogia meticulosa traça a linha de Sem até Abrão, o homem que logo será chamado por Deus. Enquanto Babel buscava fazer um nome para si,
Deus prepara alguém através de quem abençoará todas as famílias da terra. A torre humana fracassa, mas a promessa divina permanece. O significado oculto de Gênesis 11. O orgulho humano leva à queda. A Torre de Babel é um eco da queda no Éden, mostrando que o coração do homem permanece inclinado à rebelião. O juízo é também misericórdia. A confusão das línguas limita o poder humano, evitando maior corrupção. Deus prepara um novo começo. Enquanto os homens constroem torres, Deus prepara Abraão, por quem virá a redenção. O capítulo termina com Terá, pai de Abrão, saindo de Ur em direção a Canaã, um movimento que prefigura o chamado que seu filho receberá. Babel mostra o que acontece quando os homens tentam subir até Deus. A história de Abraão revelará o que acontece quando Deus desce até os homens. A torre ficou inacabada, mas a promessa de Deus jamais será interrompida.